1 Coríntios 14, uma leitura com os irmãos. 1 Coríntios 14, vamos ler o capítulo todo, irmão, atentamente. Vamos ler a palavra. Nesse horário agora que Deus nos dá essa graça de estar com a palavra aberta. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois que quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os der bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles sem sentido. Há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para com aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que se possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Olha bem, o espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento, com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dá bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, olha bem, dou graças a Deus, Paulo falando, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, agora ele fala da reunião da edificação da igreja, que não é a reunião de oração. Contudo, prefiro falar na igreja, na reunião da igreja, 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Amém, irmãos? Não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas,
e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte, continuando, de sorte, que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrares indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornando-se manifestos os segredos do coração. Olha que Deus quer fazer, ó, revelar o quê? Manifestar o segredo do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Até aqui, amém, irmãos? Veja aqui, irmãos, aqui, ó, olha o papel de falar em línguas. A palavra manda procurar os dons, a palavra manda aqui crescer, a palavra diz que cada um de nós temos o compromisso de edificar os irmãos. É a lei, é o mandamento de Deus, irmão. Não é se eu quero, não é se eu quero fazer, o Senhor dá uma ordem, amadurecer, avançar. E a palavra fala aqui, irmãos, quando nós nos reunimos para uma reunião de edificação, quando um irmão ou dois, três fala língua, haja intérprete. Se não fala em mistério, fala com Deus, se continuar lendo aqui. Mas a palavra diz que vai profetizar, porque a profecia edifica a igreja na reunião, trazendo consolação, edificação e exortação. Mas veja aí uma palavra aqui, ó. Isso é uma reunião de edificação. E Paulo diz, continuando aqui, não vamos ler tudo, Paulo fala, não proibais de falar língua. A língua, irmão, tem que ser desenvolvido esse dom em cada vida espiritual, porque a palavra diz que quando nós falamos em línguas, falamos em mistérios, e oramos bem no Espírito. O Espírito regenerado, ele ora bem quando ora em línguas. Nós podemos orar com entendimento com línguas, nós temos que buscar esse dom. O irmão tem que buscar esse dom, e vai receber esse dom de línguas. Eu quero que todos tenham, porque a palavra diz que aquele que profetiza, edifica a igreja. O que fala em língua, edifica a si mesmo. Eu não faço doutrina sobre isso, irmão, mas lá em Judas 20 fala, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Fala edificação, e a Bíblia fala que quem ora em língua edifica a si mesmo. Vê como o Espírito Santo, ele opera em nós quando falamos em língua, edificando a nós mesmos. Olha, irmão, quem tem esse dom precioso de falar em língua, ele é edificado, ele não se perde, ele vai orar em mistérios, ele vai falar em mistério com Deus, irmão. Ele vai orar em mistérios, às vezes os mistérios serão revelados, o Espírito orando através de nós em línguas a Deus. E para avançar, o que depois recebe o dom de língua, para edificar a vida espiritual dele mesmo, mais ainda receber sabedoria e entendimento, e para edificar a igreja tem que interpretar. Se você continuar aqui, diz para nós orarmos a Deus para o Senhor dar interpretação. Olha o versículo 26. Agora você vai ver esse texto e o contexto, ó. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, ó, e o outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo para edificação. Então veja, irmãos, o caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que dois, quando ou três, se isto sucessivamente, e haja quem interprete. Na reunião de edificação, um irmão falando de língua, 2, 3, e um irmão interprete. Mas não havendo intérprete, fique calada na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Na reunião da igreja de edificação, não vai atrapalhar levantando a voz falando em língua. Ele está falando em língua com Deus, sabe? Você pode estar falando com Deus em língua baixinho na reunião. E a palavra fala, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem.
Quer dizer, julgue, está vendo, irmão? Um irmão se levanta, espera, outro se levanta, profetiza, a igreja julga se é no Espírito, se Deus está falando, se é da carne ou se é fora da palavra. Não é esse negócio, Deus está falando, ouça, não, a palavra, a igreja julga. A palavra manda julgar. Se porém vier a revelação, se porém vier a revelação, a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. Tudo com ordem, porque todos podeis profetizar, um após outro, para que todos aprenderem e serem consolados, todos aprenderem. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não é o Espírito Santo, o meu espírito é sujeito a mim, o teu espírito é sujeito a ti. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, não pode ter confusão numa reunião. Porque Deus é Deus de confusão, é sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Amém, irmãos? É aqui o assunto. Depois falar outro assunto aqui, outro assunto que não interessa no momento. Então, o assunto aqui, está vendo, irmão? Tudo com ordem, Mas isso aqui não traz despertamento para o irmão? Pensa. É para quem isso aqui? É para cada um de nós, irmãos. Nós temos que buscar isso de Deus, o encargo de trazer alguma coisa viva para a igreja. Viva, uma língua, uma interpretação, profecia, coisa viva. Ora, se isso aqui na palavra, é porque Deus quer que cada membro do corpo de Cristo traga edificação para os irmãos. A reunião, cada um tem, mas como é que tem? Porque busca, clama, tem algo vivo para a igreja. Irmão, o caminhar da igreja nos últimos tempos será de caminhar para a frieza espiritual, devido às doutrinas, os enganos, a multidão de cristãos vão esfriando, irmão. Falsas profecias, falsos mestres, falsos ensinos enchendo. Deus está trabalhando, sem dúvida. O Senhor está julgando. Você pode ver que Deus está julgando a terra toda, julgando a igreja. Deus está fazendo a obra, Deus reina sobre tudo e todos. Mas não vamos entrar nisso, irmão. O que nós precisamos é não nós esfriarmos, não eu esfriar na fé. Eu não nasci de novo para morrer, irmão. Uma criança não nasce para morrer. Uma criança não nasce para morrer nos 3 anos. Uma criança não nasce para morrer com 10 anos. Uma criança, humanamente falando, não nasce para morrer com 20 anos. Uma criança nasce para morrer com 80, 100 anos. Amém, irmãos? Conforme a palavra, humanamente falando. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente, irmão, não é nascer de novo e morrer das esquinas, morrer dentro do pecado. Não, mas crescer, avançar, amadurecer nas coisas espirituais. Amadurecer. Pessoas caminham anos na fé, mas nunca amadureceram, são bebê, irmão. Muito bebezinho que não tem nada. Bebê não tem nada, criança não tem nada, irmão. Tem só choro, lamúria, reclamação, porque vive na alma, na carne, não amadureceu, não cresceu. É isso que nós temos que orar, irmãos. Senhor, a palavra diz que um rega, outro semeia, outro rega. Mas o Senhor dá crescimento para a lavoura, nós somos lavoura, e a lavoura tem que produzir Cristo. Mas como é que a lavoura vai produzir Cristo? Porque tem o quê? O que rega. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou. Então na igreja de Deus tem que ter esses irmãos que regam. Irmãos que regam. Mas isso é um jorrar do Espírito, não é uma palavra da carne. Amém, irmãos? Tendo experiência com Deus já lá em casa, com Deus, orando, tendo comunhão com os irmãos. Toda segunda-feira à noite eu tenho comunhão com o irmão. Para mim, com esse irmão não tem barreira, então nós, de máscara, de nada, de pandemia, então fica aquela hora ali, irmão, que preciosidade, não tem como explicar quando você tem comunhão com o irmão. Comunhão, sentar com o irmão e ter comunhão, falar as coisas de Deus, falar com respeito às reuniões, às obras, mano, é um mistério. Eu aprendi que a própria comunhão com os irmãos é um mistério. Está em luta, sai de casa e vai ter comunhão com o irmão, não fala nada do teu problema, não precisa falar nada. Se você crê no que estou falando aqui, está em luta. Onde o irmão que você tem liberdade, irmão, posso estar aí, quero uma meia hora para ter comunhão contigo, vai lá e conversa as coisas de Deus e ora. O irmão não precisa falar nada do que está acontecendo com o irmão. Como Deus faz uma obra poderosa. A comunhão é um mistério, irmão. Infelizmente muitos irmãos não têm comunhão.
Esse tempo maligno, terrível, que separa os irmãos, muito tem medo. Mas se você se reúne com um irmão ou irmã que não tem medo, vai lá ter comunhão com o irmão, uma vez por semana, 2, 3, que sai do isolamento, vai ter comunhão com o irmão, só, mas comunhão da palavra, e orar, meia hora, isso que fortalece a igreja, que falta essa comunhão. E você pode ver que quando sai em comunhão com o irmão, como eu tenho com o irmão, como eu aprendo com o irmão, quanta revelação o irmão tem. A gente sai dali graciado, o jugo cai por terra, tudo que é nocivo é quebrado. A comunhão é uma coisa misteriosa, irmão, mas poderosa. Por isso que a palavra fala: se andarmos na luz como Deus da luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Está vendo? Mas na comunhão, está ali tendo comunhão, abrindo o coração, orando, o sangue já está lavando, purificando, o irmão se renovando. Mas se isolam muito, e às vezes tem pessoas que não têm comunhão, ele fala dos outros, fica falando coisa, não sei do que, coisa da pandemia, coisa do governo, coisa não sei o que lá, lorota, perdendo tempo com coisa. Mas quando o irmão realmente quer ter comunhão, quer preservar a tua vida espiritual, irmão, tenha comunhão. A irmã procura ter comunhão com uma irmã. Você pode ver, muitos irmãos até novos na fé estão olhando que até irmãos velhos não tem nada para oferecer, porque não sabe que a tua parente não tem nada, é uma irmã, mas não tem nada. Você já notou que não tem nada? O assunto é só lorota. Você já percebeu? Você não pode ficar nesse jugo de parente de fulano e beltrano. Tem que procurar uma irmã que ter comunhão, procurar um irmão ter comunhão, orar junto. E ali mesmo o Senhor já dá dom da graça, da vitória. Então, irmão, isso aí, buscar com zelo. Como é que começa aqui? Olha, irmão, que começa o 14, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente, profetizar. O 14, presta atenção aqui, irmãos, irmãos, olha aqui, o 14 é a prática do 12. O 12, o 13 e o 14 andam juntos. Mas veja só, entre o 12 e o 14, o 12 fala dos dons, fala do corpo de Cristo, mas o 13 fala do amor, o amor ágape, o amor de Deus, o amor verdadeiro. Aí o 14 é a prática dos dons do 12, o funcionamento do corpo, dos membros, que está no 12. Mas isso tem que ter o amor, só o amor de Deus. Amém, irmãos? Porque, olha bem, irmão, se realmente eu tenho o amor de Deus e amo os irmãos, eu não vou buscar coisa para mim, eu vou me consagrar, buscar do Senhor para trazer algo para os irmãos. Isso é amor verdadeiro, seguir o amor, procurar e conhecer os dons, depois vir os dons, mas com amor. Eu amo os irmãos verdadeiramente. O que eu estou dando para os irmãos? Amém, irmão? A gente fala muito de auxílio material, que bom que o irmão ajude o outro, ele dá uma oferta para o irmão. Mas não, mas isso não é igreja, a igreja é muito mais do que isso. Nós temos que trazer riqueza para a igreja, trazer coisas espirituais, viva. Isso despertará outros irmãos. Eu louvo a Deus, irmão, com toda essa batalha espiritual desse tempo aí, eu louvo a Deus porque na simplicidade o Senhor está fazendo uma obra, irmãos estão amadurecendo. Eu vejo que muitos irmãos estão amadurecendo. Principalmente, irmão, que eu tenho comunhão, 1 ou 2 ou 3, que o assunto é Cristo, eu tenho comunhão com irmãos. Eu não vou lá forçar um irmão, uma irmã para ter comunhão, né, irmão? Mas eu procuro ter comunhão com o irmão. E sempre na hora certa, em oração, chego lá na hora certa, no momento certo, tudo pelo Espírito, nada forçado. Aí você vê como o irmão cresceu, como os irmãos estão recebendo. Aí você vê como os irmãos estão produzindo, os irmãos estão ministrando para outros, aproveitando as oportunidades. Então, irmão, seguir o amor. Ama o Senhor e ama os irmãos, traga algo, esqueça de si mesmo, quebra as barreiras na oração, clamar, invocar, falar em língua, porque essa é uma reunião que não é uma reunião de edificação, isso aqui é uma reunião de oração. Então é para extrapolar, é para orar, dobrar o joelho, é receber, buscar, um orar pelo outro. Fala em língua com liberdade, não proibais de falar língua, a palavra fala. Paulo diz, eu falo língua mais do que todos vós. Olha que, aí vão ver que ministério poderoso, irmão. O ministério poderoso, falo língua mais do que todos vós. Veja, não é um segredo aqui do apóstolo? Não está passando algo para nós aqui, irmão? Quem fala muito em língua, irmão, edifica a si mesmo, fala em mistério, ele recebe 2, 3, 4 horas de joelho em casa, de madrugada, orando, falando em língua. Que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a ser liberto, irmão. Falo por mim e por cada irmão.
Liberta das coisas nocivas da carne, que quer abafar as coisas do Espírito. A obra do diabo é nos levar para as coisas da carne, para debaixo de acusação, para não poder orar, irmão, para não poder ministrar, para não poder trazer nada. O diabo, ele quer acusar, ele quer amarrar alguém à acusação. Então, irmão, nós temos que, Senhor, me livre das coisas nocivas. Nós temos que orar, eu estou falando de coração aqui, irmão, para mim, por irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Senhor, não me deixe dominar. Eu não posso ser dominado por nada e por ninguém, por nada. 6,12 de 1 Coríntios, me deixe dominar, ser dominado por pessoa, por mulher, por marido, por filho, por igreja, por irmão, pastor, e nada da carne me dominar. Amém, irmãos? Nada nos domine, nada nos se assenhorie de nós. Nós temos que ser livres. Uma pessoa livre, um espírito livre, ele tem sempre algo para oferecer, irmão, porque é livre. Então a palavra que ele ministrava, vai surtir efeito, vai trazer alguma coisa para a igreja, vai trazer respeito para os irmãos, porque os irmãos estão vendo o crescimento do irmão, e ajudará os outros a se despertarem. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Às vezes, vou falar uma coisa, irmão, madura para os irmãos aqui. A gente só leva para o lado do pecado e coisa grosseira. Mas, irmão, pensa, se eu não estou fazendo o que Deus manda, de buscar, de orar e de ficar à igreja, não estou pecando? A Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Não é pensar que pecar é só o pecado, mentir, roubar, enganar, ver coisa no mundo aí, cada não entra nessa área. A pecar e não orar, não consagrar, não trazer nada para os irmãos, irmão. Porque aqui é a igreja. Cada um de vós tem. E você, o irmão, tem que se incluir. Meu Deus, é cada um de nós. Cada um. Aí vai para a consagração, busca as coisas espirituais. Tenha fé de buscar as coisas espirituais. Que as outras coisas o Senhor vai acrescentando. Eu creio. O Senhor vai acrescentando outras coisas, irmão. Não fica buscando as coisas. Busca o reino. Busca coisas espirituais. Leia esse capítulo com mais atenção em casa, irmão. Falar em língua é a chave, irmão. Falar língua, invocar o Senhor e falar língua. Viu, irmão? O irmão que disse que começou a orar, o parente lá, vou repetir o que o irmão falou. 200 quilômetros, 250 quilômetros lá. A coisa terrível acontecendo. Ora por mim, vamos orar agora. Ligou o celular, aí sim, né, irmão? Chamado de vídeo, vamos orar. Tu dobra o joelho aí, ora, dobra o joelho aqui. Que ousadia do irmão, hein? Vamos invocar o Senhor. Ficar, Senhor Jesus. Ora, não é minutinho, não. Senhor, não para, irmão. E o irmão lá, Senhor, não conseguia nem orar. E começaram, Senhor Jesus. E o irmão de joelho lá. E o irmão aqui Joinville, Senhor Jesus. E foram. Mais de uma hora. Daqui a pouco Deus tomou o irmão do irmão. E viu a grandeza do irmão chorando, falando em língua. Aleluia! Isso é ministrar, irmão. Ministrar, mesmo só receber. Vamos ficar ali de joelho. Louva a Deus pelos irmãos. E louva a Deus pelo irmão. Eu falo com amor aqui. Saímos da reunião, expulsei um demônio aqui. Do rapaz que estava aqui, drogado aqui na frente. Se matou o demônio, começou a tossir, vomitar uma obra maligna. E o irmão só botou a mão depois, só complementou. Senhor, rapaz, falei, oh, que graça. Eu expulsei o demônio, mas o irmão fez uma oração, Senhor, que teu espírito aqui nele. Rapaz, coisa linda. Fiquei maravilhado, são filhos na fé, são irmãos. Aleluia. E não é o irmão que trabalha o dia todo, cheio de problema, de dificuldade, família, luta, coisa para pagar, tem tudo. Mas está na graça de Deus. Não se mistura com outros irmãos para falar bobagem. Tu não vê falando bobagem. É pessoa simples, é pessoa mudada, é pessoa exemplar na família, para os parentes, é pessoa que não pisa na bola, é pessoa que não fala bobagem, é irmão sério, esposa séria, os filhos, trabalham tudo junto. E materialmente você está vendo como o Senhor também está abençoando o irmão. Estou falando com amor aqui, a coisa flui, a coisa anda, irmão. Contar na graça de Deus, agradando ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos dessa forma. Porque não é para um que Deus quer, é para todos. É só viver uma vida sincera, irmão. É só viver uma vida justa diante do Senhor. Não que sejamos perfeitos, mas debaixo da graça, buscando os dons, buscando o amadurecimento, procurando ser útil no reino de Deus, fazer o melhor para o Senhor e ser um membro do corpo que funciona.
o Senhor fará obra maravilhosa. Amém, irmãos? Deus abençoe nossos irmãos.